Bom dia, seja bem-vindo à Loteca Golden, palpites da Loteca Golden. Loteca de número 1166, estimativa de prêmio de 2.200.000. Pedindo a vocês, não esqueçam de deixar o like e vamos aos nossos palpites de hoje. Vamos então aos lançamentos dos nossos triplos. Para quem está chegando pela primeira vez, nós fazemos um jogo de R$ 121,50, jogando 4 triplos. O primeiro jogo, São Paulo e Corinthians, apesar de o São Paulo existe uma possibilidade de ainda não ser completo com os titulares, talvez esse jogo vá com misto, mas devido àquela pequena confusão que teve aí no final de semana com a diretoria do Corinthians, nós não sabemos até que ponto vai ser afetado isso nos jogadores, ao escândalo aí de mais um pequeno desvio de dinheiro aí. Pode ser até que não chegue a afetar. Por isso nós vamos jogar nosso triplo aqui, porque não deixa de ser um clássico, né? Outro jogo que nós escolhemos para fazer o triplo é o jogo de número 7, Central contra Sport. O Sport é tido como favorito, mas nós sabemos que o Central ele pode surpreender, até mesmo que o primeiro jogo dele nesse ano foi dia 11, contra o Jaguar, empatou de 0-0, jogou depois com o Manguari, na casa dele, perdeu de 1-0, e já em casa jogou contra o Náutico que não é um time de se menosprezar, porque é um time de base boa, ganhou de 2-1 em casa. Por esse motivo, nós vamos escolher o triplo. O jogo de número 8, Mirassol contra Portuguesa do Esporte, esse jogo ele leva um pequeno favoritismo para o Mirassol, né? Devido aos seus últimos jogos aí, contabilizando desde o dia 17 de janeiro. Contra o Santos, ofereceu uma boa resistência, apesar de ter perdido, mas deixou de ser um jogo bom. 2-1, perdeu na casa do Santos. Já com a Água Santa ganhou de 6-0. E no caso, amanhã ele vai jogar com o São Bernardo. Precisamos ficar vendo aí esse jogo aí. Já o Sport, ou melhor, Portuguesa, ele começou a jogar dia 16 de janeiro, jogou com o Palmeiras, perdendo de 2-0, empatou com o Novo Horizontino, que num primeiro momento está bem estruturado, o Novo Horizontino, por isso nós não vamos arriscar e vamos jogar um triplo aqui. E o nosso último triplo vai ficar com Grêmio e Caxias do Sul, porque Caxias do Sul não deixa de ser um time forte. Toda vez que joga contra o Grêmio, Caxias do Sul cresce. E falando em relação aos seus últimos jogos, foi um jogo aqui amigável no dia 9 de janeiro, com Caravaggio, ganhou de 4-1. Seu próximo jogo vai ser amanhã, com o Monson. Já o Grêmio, ele vai iniciar seus jogos amanhã contra o Brasil de Pelotas. Então nós não temos nenhum tipo de referência, mas acreditamos que o Grêmio também vai jogar completo. Por isso nós vamos jogar o nosso triplo aqui. Vamos para o jogo de número 2, Coritiba contra Atlético do Paraná. O Coritiba não está convencendo já no início dessa temporada. Iniciou no dia 12, perdeu para o Londrina de 2-0. Depois, no dia 15, conseguiu uma vitória com o Independente. E depois, no dia 19, perdeu para o Cascavel. Vai jogar hoje com o Maringá. Ele necessita de uma vitória aqui. Já o Atlético do Paraná, ele já iniciou o campeonato bem. No dia 11 ele venceu do Paraná, venceu também no dia 14 do Rio Branco, perdeu para o Azures. Eu não sei o que aconteceu para ele perder nesse jogo, não cheguei a acompanhar, mas como esse jogo vai ser na casa do Coritiba e todo o favoritismo está tendendo para o Atlético do Paraná, nós vamos aqui contrário à maré. Vamos de Coritiba, coluna de número 1. O jogo de número 3 é Náutico contra Santa Cruz. O Náutico está colocado como favorito, porém, eu não confio muito no Náutico,
em relação aos seus jogos anteriores, como nós podemos ver aqui na tabela. O Náutico jogou com o Jaguar, ganhando de 3-2. Jogou na casa do Central, perdeu de 2-1. Vai jogar com o Ceará amanhã. Já o Santa Cruz, ele jogou com decisão, empatando-se no dia 11. Já no dia 16 jogou contra o Petrolina, venceu de 2-0. E jogou contra o Afogados, ganhando também de 2-0 no dia 19. Vocês podem reparar que o Náutico jogou com Petrolina na própria casa do Náutico. O Petrolina não é um time tão forte assim e conseguiu só arrancar um empate. Por esse motivo, considerando que é na casa do Náutico, não podemos tirar essa relevância, eu vou de coluna do meio para esse jogo. Jogo de número 4 agora, Volta Redonda contra o Flamengo. O Flamengo estava fora, estava jogando só com pessoal de base, acabou aí perdendo alguns jogos, empatando outros, perdeu com o Madureira, ou melhor, empatou com o Madureira de 1-1, perdeu para o Boa Vista de 2-1 e agora recentemente perdeu para o Nova Iguaçu, também de 2-1. Vai jogar com o Bangu hoje, vamos ver ainda como é que vai ficar esse jogo. Provavelmente já vai chegar metade do pessoal, já vai ser os titulares. E o Volta Redonda, ele começou o campeonato bem, ganhando aí do Fluminense de 1-0, ganhou do Bangu também de 1-0, mas o Bangu é muito fraco, e vai jogar amanhã com o Botafogo. Provavelmente o Botafogo vai também vir com um time, dessa vez titular, não vai vir misto. Porém, o Volta Redonda em casa, ele é um time que cresce e dá muito trabalho para os times grandes do Rio de Janeiro. Para esse jogo, como o Flamengo ainda não é certo de vir todos os titulares, ele deve começar somente com metade, eu vou de coluna do meio, indo contra todos os prognósticos aí das casas de aposta. Vamos de coluna do meio, então. Próximo jogo, então, agora é o jogo de número 5, Internacional contra a Juventude. O Internacional, na verdade, ainda vai começar esse campeonato, né? Ele vai jogar no dia 22 contra o Guarani de Bagé. É o primeiro jogo dele. Vamos ver como ele vai se comportar nesse jogo. Porém, para essa temporada, o Internacional está vindo muito forte. Já o Juventude começou o seu jogo no dia 15 de janeiro contra o Boca Juniors. Perdeu aí de 2-0. E o próximo jogo, dia 22 agora, contra o Erechim. Aqui, pelo retrospecto, eu vou de Internacional por se tratar da casa dele e ele está vindo muito bem estruturado para esse jogo. Jogo de número 6, Palmeiras contra o Novo Horizontino. Palmeiras, ele começou o seu campeonato, na verdade, no dia 16 contra o Portuguesa, ganhando de 2-0. Já jogou contra o Noroeste, empatando na casa do Noroeste de 1-1. Lembrando que esse jogo aqui foi misto. Ele não jogou com todos os titulares. Vai jogar amanhã com o Santos. Acredito que vai ser o seu primeiro jogo com todos os titulares. E o Novo Horizontino começou no dia 15, perdendo para o Ponte Preta, que, na verdade, Ponte Preta eu ainda acho um time fraco. Conseguiu arrancar um empate do Portuguesa, de 2-2, e vai jogar agora contra o Inter de Limeira. Nesse jogo, então, contra o Inter, ele conseguiu um empate. Para esse jogo, eu vou de coluna de número 1. Dentre todos os jogos que estão nessa loteca, eu acho o Palmeiras o principal favorito aqui. Agora, o jogo de número 9, Atlético contra Vila Nova.
Para esse jogo, então, o Atlético de Goiás começou no dia 16, jogando contra Jataiense, arrancando um empate de 0-0, e jogou contra o Goiânia, ganhando de 2-0. Próximo jogo, no dia 22, contra o Craque. Vamos ver como ele vai se comportar. Já o Vila Nova começou sua temporada no dia 15, jogou com a Aparecidense, ganhou de 1-0. Já contra o Anápolis, na casa do Anápolis, arrancou um empate. E o próximo jogo é contra o Goianense. Vai jogar no dia 23 ainda. Para esse jogo, por ser na casa do Atlético, eu acredito que o Atlético leve um favoritismo aqui. Por esse motivo, nós vamos de coluna de número 1. Vamos agora para o jogo de número 10. Botafogo de Ribeirão Preto contra São Bernardo. O Botafogo iniciou seus jogos no dia 15. Jogou com o Guarani, perdeu de 2-0. Conseguiu um empate com o São Paulo, mas temos que levar em consideração que o São Paulo estava com um time misto. E vai jogar amanhã com o Noroeste. Já o São Bernardo, ele começou no dia 16, jogou com a Água Santa, ganhou de 2-1 na casa da Água Santa. Jogou contra o Bragantino, venceu o Bragantino em casa por 3-2. E o próximo jogo também amanhã vai jogar com o Mirassol. Considero o São Bernardo mais bem estruturado para esse jogo. Vamos aqui de coluna de número 2. Próximo jogo agora, número 11, Pouso Alegre contra Atlético Mineiro. O Pouso Alegre, ele começou seus jogos no dia 18. Jogou com o Atlantique, perdendo de 1-0. Seu próximo jogo agora é com o América de Minas Gerais. Vai jogar amanhã, no caso. O Atlético Mineiro, ele está com seu time titular nos Estados Unidos. Vai fazer o seu primeiro jogo agora no dia 22, jogando contra Democrata. Vamos ver, porque está iniciando ainda. Não sei se o Atlético vai trazer o seu time titular para esse jogo. Existe grande possibilidade para tal. Esse jogo agora é só no domingo, né? Então pode ser que os titulares cheguem a tempo para esse jogo. Não sei se vão chegar cansados ou com alguma contusão, mas ainda considero o Atlético favorito, por isso coluna de número 2. Próximo jogo, então, jogo de número 12, Guarani contra Noroeste. O Guarani, ele fez o seu primeiro jogo no dia 15, contra o Botafogo de São Paulo, ganhando de 2-0. Depois disso, jogou com o Inter de Limeira, empatou na casa do Inter, 0-0. E o seu próximo jogo é no dia 23, contra o São Paulo. Já o Noroeste jogou com o Velo, ganhando de 2-0. Tudo bem que o Velo é um time fraco, mas o Noroeste está vindo bem estruturado, pois ele conseguiu arrancar um empate em casa contra o Palmeiras, 1-1. Já o seu próximo jogo vai ser também no dia 23 contra o Botafogo de São Paulo. Para esse jogo aqui, apesar de o Guarani estar sendo cotado como favorito, eu vou de coluna do meio, acreditando no Noroeste uma reação de retranca e conseguindo arrancar esse empate. Vamos agora então para o nosso último jogo, jogo de número 14, Vasco contra Portuguesa. O Vasco começou no dia 17, arrancando um empate com o Bangu, 0-0. Antes disso, na verdade, ele jogou também contra o Nova Iguaçu, empatou de 1-1 e arrancou outro empate com Boa Vista de 1-1.
vai jogar seu próximo jogo somente no dia 24 contra o Madureira. O Vasco ainda não está com o time completo, tem que lembrar isso, né? Que ele está jogando misto. Porém, já tem alguns titulares já jogando. O Portuguesa, ele começou no dia 11, jogando com o Bangu, arrancando uma vitória de 1-0. Jogou com o Botafogo, perdendo de 2-0. Depois, no dia 19, jogou com o Madureira, ganhando de 2-1. E seu próximo jogo também no dia 24 contra o Fluminense. Como esse jogo vai ser na casa do Vasco, e existe grande possibilidade de dessa vez o Vasco vir completo, eu acredito que o Vasco não vai deixar perder essa oportunidade. Por isso vamos de coluna de número 1. Chegamos ao fim então. Está aqui o resumo de todos os jogos. Espero que vocês aproveitem esses palpites. Mais uma vez, peço a gentileza de deixar o like. Isso ajuda no nosso engajamento. E vamos até a próxima, a grande vitória. Um grande abraço a todos.